Mas hoje a nossa proposta de conversa é a gente conversar sobre cistos. E cistos, como a gente disse no início aqui, é um conteúdo muito amplo. Por isso a gente vai começar por aquelas questões que são gerais, que são as mesmas para todos os cistos. E por que a gente vai dizer que é geral para todos os cistos? Porque a gente pode classificar os cistos em diferentes grupos, somente os cistos da região maxilofacial. Então nós vamos ter os cistos odontogênicos, que são 8 lesões diferentes, de acordo com a última classificação de 2017. Presta atenção, a Organização Mundial da Saúde revisou cistos e tumores odontogênicos em 2017. Faz 2 anos e meio que saiu essa classificação nova. E agora são 8 grupos. Um que estava passado para o grupo dos tumores, que era o ceratocisto, voltou para o grupo dos cistos. Provavelmente a gente vai falar nisso também. Além disso, a gente tem os cistos de origem inflamatória, e é por eles que a gente vai começar, porque são os que fazem mais parte do nosso dia a dia de atendimento, são os que aparecem mais, os que estão mais envolvidos na nossa rotina de consultório, que é o cisto apical ou periapical, o cisto residual, e uma dúvida frequente é cureta alvéolo, não cureta alvéolo, e se eu deixar o cisto ele vai crescer, ele não vai crescer, o que vai acontecer, dá para tratar só com endodontia, dá para marsupializar, todas essas questões nós vamos tentar responder aqui. E ainda mais 2 outros grupos, que são os cistos fissurais, que seriam os cistos que se formam nas zonas de fusão do processo maxilofacial durante a embriogênese dentária. O cisto não forma lá na embriogênese, o cisto forma depois. Mas nas zonas de fusão da embriogênese, seriam as zonas passíveis de originar alguns desses cistos fissurais. E ainda os cistos de desenvolvimento, então, que alguns aí, então, é o único grupo que eles não são exclusivos de localização maxilofacial. Então, vê bem, a questão descritiva de cada uma dessas patologias, ela é bastante extensa e daria talvez uma live para cada um deles. Não para todos, porque alguns são raros e têm menos importância que os outros. Mas então vamos começar pela base comum a todos eles, porque justamente quando você entende a patogenia de qualquer lesão, e a patogenia é o mecanismo de desenvolvimento dela, que você vai fazer as suas opções de tratamento. Se você entende como a lesão se desenvolve, seja ela qual for, isso vale para a afta, vale para o câncer, vale para os cistos, você entendendo esse mecanismo de desenvolvimento, você vai fazer as suas escolhas com mais discernimento, com mais clareza. Então, às vezes a gente, e aí não falando de estomatologia, mas falando de patologia, a gente costuma dizer que, e eu não sou professor de patologia, já fui, mas não sou mais. A gente costuma dizer que a patologia é a especialidade ou é a área do conhecimento que torna a odontologia ciência, que tira então aquele caráter artesanal da odontologia, aquele caráter de curar com as mãos, e torna ela ciência porque é ela que fornece o embasamento biológico para a prática clínica. Independente qual seja a especialidade. Se você faz ortodontia, você precisa entender um pouco de patologia para saber como se dá a reabsorção e neoformação óssea que você vai usar para manipular os dentes com o aparelho. Se você faz implante, da mesma maneira, a osseointegração, compreender esse processo passa pela patologia. Então, justamente esse vai ser a maneira como a gente vai enfocar a questão. E aí, entrando especificamente na conceituação de cisto, o cisto a gente precisa entender que ele é uma lesão de origem epitelial. Então precisa ter epitélio para acontecer. Isso parece óbvio, mas às vezes a gente não lembra desse detalhe. E aí onde você vai encontrar epitélio? Bom, o complexo maxilofacial é uma grande mina, ele é um campo minado de remanescentes epiteliais. Esses remanescentes eles são da embriogênese da face, eles são da embriogênese dos dentes propriamente, e eles ficam no interior do tecido ósseo, sepultado em diferentes regiões. Se nós considerarmos especificamente e só a questão de formação de dente,
Só a formação dos dentes. Nós vamos ter os restos epiteliais de Serres, que são remanescentes da lâmina dentária, os restos epiteliais de Malassez, que são os remanescentes da bainha epitelial que formou a raiz, o folículo pericoronário e os remanescentes epiteliais de formação da própria mucosa bucal, além da própria mucosa bucal. Então, face assim a uma riqueza tão grande de remanescentes, você fazer um cisto não pode ser surpresa. Não é nada raro você surpreender um cisto num paciente, porque essa potencialidade para desenvolver os cistos, ela está instalada e ela é muito grande. Esses remanescentes formam ilhas, e para dizer que é uma ilha, na verdade é só uma forma da gente tentar descrever isso espacialmente, né, como fosse uma esfera, uma bola. Então por isso se chama classicamente como uma ilha, mas é um bolinho de células epiteliais desses remanescentes que está lá dentro do tecido. Por alguma razão qualquer, aliás, por alguma razão muito diversa, normalmente isso é inflamatório, mas pode ser até um trauma, mas alguma coisa, ou mediadores químicos, citocinas, agem nessa ilha. Elas sofrem a ação de algum agente, que pode ser então a própria necrose da polpa, que vai gerar processo inflamatório na região apical, e esse processo inflamatório vai atuar sobre essa ilha de células epiteliais. Então, vê bem, quando a gente diz que é uma ilha, a gente está considerando que ela é maciça, né? Isso é fechadinho, não tem cavidade no meio. Quando tiver a cavidade aí já é o cisto, né? A gente não chegou nessa fase ainda. Então você tem essa ilha ali, e quando acontece esse estímulo sobre essa ilha, ela começa a crescer, começa a multiplicar as células epiteliais. Não que não houvesse, eventualmente, alguma mitose ali naquelas células, isso pode acontecer. Mas naturalmente o que acontece com o passar do tempo é ao contrário. Esses remanescentes eles vão diminuindo. À medida que o sujeito vai envelhecendo, esses remanescentes epiteliais vão ficando cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores. Mas quando acontece esse estímulo, eles começam a crescer. Então, suponha a região periapical, a região do forame apical, e vê bem, isso normalmente é excêntrico quando isso está acontecendo lá no periápice, essas questões, isso normalmente é excêntrico ao forame e não ao ápice. Como assim? Não, dentes podem ter dilacerações, ou você pode ter a raiz aqui e a saída do canal ela é lateralizada. E a lesão apical, então, ela vai aparecer lateralizada também ao ápice, mas central ao forame. Aí, então, você tem essa ilhazinha lá no ligamento periodontal, porque quando a gente entende o mecanismo no cisto apical, a gente aplica isso para qualquer outro cisto, é muito parecido, então é muito fácil de entender quando a gente entende isso no cisto apical. E a região periapical, ela está mais próxima do nosso dia a dia de trabalho, do nosso dia a dia de entendimento. Aí aquela ilha ali, ela passa a multiplicar, passa a proliferar. Então assim, fazendo uma comparação grosseira, né? Se você tinha uma bolinha de ping-pong, aquela bolinha de ping-pong daqui a pouco virou, sei lá, uma bola de vôlei, e daqui a pouco ela está no tamanho de uma bola de basquete. Então aumentou o volume da ilha. Classicamente, fazendo um parênteses aqui na patologia periapical, tomara que tenha bastante endodontista aí assistindo, porque vai gostar desse papo. Fazendo um parênteses, então, se você fizesse uma lâmina, né, ou examinasse esse tecido agora, quando você tem esse maciço de células epiteliais, você ia diagnosticar isso como granuloma epitelial, porque você ia ter um tecido ali inflamatório, induzido pelas coisas que estão saindo do periápice, pela necrose pulpar e pela contaminação bacteriana. Essa necrose pulpar e a contaminação bacteriana fazem então se estabelecer essa lesão inflamatória, que pode ser só um granuloma simples, que é só tecido inflamatório, e que é raro de acontecer, né? Porque normalmente, como tem um agente microbiano intenso ali, você tem supuração presente, mesmo que do ponto de vista microscópico. E aí, se você tiver supuração, você já não tem mais o granuloma, você tem o abscesso crônico. Então, lá no periápice, você pode começar como um granuloma simples, pode ter um abscesso crônico, pode haver um estímulo, então, os restos epiteliais de Malassez, e você vai formar o granuloma epitelial,
que aí é como fosse essa esfera de tecido epitelial ainda sem cavidade. E no próximo passo você vai ter o cisto, e talvez tenha o cisto associado ao pus, e aí você vai ter o cisto abscedado. Então, radiograficamente, né, é uma área radiolúcida, simplesmente. Mas do ponto de vista de comportamento da lesão, lá você tem todas essas possibilidades de estar acontecendo essas lesões, todas elas inflamatórias no periápice. Mas aí, essa esfera de tecido, ela continua crescendo. E olha só, como é o epitélio? O epitélio é um negócio assim, que nem uma folha, o epitélio de revestimento. Você tem a superfície do epitélio aqui, e você tem aqui embaixo o que a gente chama de o tecido conjuntivo, que vai ter a camada basal que pertence ao epitélio e a membrana basal do tecido conjuntivo. Então, vamos considerar que isso aqui, então, é a parte da superfície. Se aqui é a parte da superfície e aqui é a parte do conjuntivo, a célula epitelial ela vai nascer aqui embaixo e vai passar pelas camadas epiteliais, e quando chegar aqui na superfície ela descama. Isso é simples, é básico. Acontece que quando isso você está considerando o epitélio de revestimento presente nas superfícies, o epitélio do lábio, da gengiva, da região jugal, tanto faz, da pele. Pega o epitélio que você quiser. Isso aqui é o normal. Mas quando ele está lá dentro do osso, ou no ligamento periodontal, ou em qualquer outro lugar que não seja na superfície, por exemplo, seio maxilar não vale, mucosa nasal não vale, porque aí ele está assim espichadinho, está na função normal dele. Mas quando ele está lá, numa outra dessas regiões, o que vai acontecer é que ele vai estar desse jeito. Como se fosse esférico. Porque você tem tecido conjuntivo aqui em todo o entorno. E aí, aquela situação da camada basal que estava aqui na parte inferior, em contato com o conjuntivo, ela agora vai estar em toda a área que está em contato com todo o conjuntivo aqui, ou com todo o tecido ósseo, seja lá o que for. Mas o interessante, ou melhor, o importante dessa compreensão é que essa área aqui da superfície, que era a porção descamativa, ela está no centro da ilha. Ela está aqui dentro. Quando isso acontece, você tem a camada que descama aqui dentro. E aí vai descamar. É claro que vai descamar. Epitélio sempre vai descamar. Quando a gente tem aquela ilhazinha única lá, que é o remanescente epitelial, ou é o granuloma simples que a gente descreveu agora há pouco na patologia periapical, a célula necrosa simplesmente. Mas no momento que você começa a ter volume, que você já não está mais na bolinha de ping-pong, que você está na bola de basquete, as células centrais elas vão entrar em necrose, só que elas não têm como ir embora no processo tipo a descamação da pele, que você simplesmente perde as células. No processo de descamação da língua, da mucosa bucal, enfim, de qualquer epitélio de revestimento. Você tem a esfera aqui, a porção que descamaria é a porção central, só que ela não tem para onde ir, porque ela está cercada por outras células epiteliais. Ela está presa ali. Aquela célula que necrosou, aquela célula que morreu, porque essa é a vida do epitélio, essa é a história natural do epitélio. Aí aquela célula ali necrosou, morreu e não tem para onde ir, porque ela está dentro do envelope de outras células epiteliais. Aí ela começa a degradar suas proteínas, ela começa a degenerar ali naquele lugarzinho que ela está mesmo. Só que isso não acontece com uma só, né? Isso acontece com as parceiras também, sucessivamente ao longo do tempo. Mais e mais células concluem o seu ciclo vital e vão necrosando. Aí no momento que você tem algumas dessas células que necrosaram, você tem a cavidade. E quando essa cavidade está formada, você tem muitas células degenerando ali dentro dessa cavidade, o que acontece é que você vai ter um meio muito concentrado de proteínas. O que acontece, o que o organismo faz quando você tem um meio muito concentrado? Isso aí é biologia lá do ensino médio, fundamental talvez lá da 8ª série, 9ª série do ensino fundamental. Quando você tem um meio muito proteico, concentrado, o organismo joga líquido para dentro, para diluir esse meio, para equiparar com outro meio. Então você tem o meio mais concentrado aqui, o meio menos concentrado. O que é o meio mais concentrado?
O meio mais concentrado é as células epiteliais necrosadas ali que descamaram. O que é o meio menos concentrado? É todo o resto do organismo, né? O tecido no entorno ali. Então ele vai passar líquido para dentro dessa área do epitélio, que agora tem uma cavidadezinha, para diluir esse meio. Isso tem um nome fresco, um nome chique de osmose. Simplesmente o que acontece é a osmose. A passagem de líquido do meio menos concentrado para o mais concentrado para diluir ele. Por isso que ninguém aprende por osmose, né? Porque é sempre do menos para o mais. Então não dá para aprender se é do menos por mais, né? Bom, isso tudo que a gente narrou até agora, também a gente dá um nome chique aí, um nome fresco, sofisticado, de patogenia da cavidade cística. Nesse momento que entrou o líquido lá para dentro, você já tem o cisto. Então, você teve uma ilha de remanescentes epiteliais, recapitulando, tá? De uma forma assim, por itens, passo a passo. Você tinha a ilha de remanescentes epiteliais, atuou um estímulo, essa ilha proliferou e cresceu. No momento que ela cresce e prolifera, as células que necrosam estão presas no centro dessa ilha. E aí você vai ter mais uma e mais outra. Essas células ficam ali degenerando, formam um meio muito concentrado de proteínas. O organismo sempre equilibra os meios, joga líquido lá para dentro desse meio muito concentrado de proteínas, para tentar equilibrar. E de fato equilibra. Equilibra essa pressão osmótica, fica igualzinha, só que o tempo passa de novo. E quando o tempo passa, mais células vão descamar, naturalmente. Mais células descamando, você volta a concentrar o meio. E esse meio ficando concentrado de novo, vai entrar líquido de novo. E aí então você tem um mecanismo que se auto-perpetua. Nunca mais vai parar de crescer. Esse crescimento, a velocidade desse mecanismo de crescimento, de célula que descama, de concentra meio, de entrar líquido lá para dentro e tal, é lento, é devagar. A gente sabe que os cistos crescem devagar. Além disso, de toda essa parada aí, quando a gente está falando do cisto periapical também, tem uma outra limitação importante, que você tem tecido ósseo no entorno. Esse mecanismo está se desenvolvendo emparedado pelo tecido mineralizado. E aí vai precisar um outro mecanismo, que vai ser de reabsorção óssea, para criar espaço para o processo inflamatório. E isso torna mais lento ainda o crescimento dos cistos. Então, quando você vê uma radiografia de um cisto periapical grande, que pode envolver mais de um dente, às vezes envolve 2, 3 periápices dentários, isso é um cisto que está crescendo há muito tempo mesmo. É um cisto que talvez a gente possa contar o tempo de evolução dele em anos, porque demora para fazer essa função toda. Muito bem. Aí vem um outro ponto importante, que é o conceito. Vê que a gente falou tudo como é que desenvolvia, explicou a patogenia, mas não falou do conceito, porque depois que você entende esse mecanismo todo, o resto fica muito simples. Então, o conceito de cisto é você ter uma cavidade patológica, parcial ou totalmente, não precisa nem ser toda. Se uma parte dela estiver atapetada por epitélio já basta. Então vamos de novo. Uma cavidade patológica, parcial ou totalmente revestida por epitélio. Por que tem que dizer que é uma cavidade patológica? Porque senão o seio maxilar estava valendo, a própria boca estava valendo, que é uma cavidade revestida por epitélio, estômago, esôfago, enfim, todo o trato digestivo, o trato respiratório, em todas essas áreas nós vamos ter cavidades revestidas por epitélio. Então, conceitualmente, você tem que dizer que é uma cavidade patológica revestida total ou parcialmente por epitélio. Bem, aí você tem esse líquido lá dentro, e é claro que a patologia é cheia de comparação hortifrutigranjeira, né? Tem uns caras que são iluminados, assim, eles olham a parada e viajam na história. Então um dia um iluminado desses olhou o líquido citrino lá, olhou o líquido do cisto e chamou de citrino, porque achou que aquele negócio amarelado, às vezes é meio marrom, às vezes fede para burro, tem um odor fétido, né? Não fede, tem um odor fétido terrível, dependendo do tipo de lesão, mas achou aquela parada parecida com o suco das frutas cítricas,
de limão, de bergamota, tangerina, laranja, enfim. E aí chamou de líquido citrino, e esse nome desse líquido está consagrado, ou a gente chama de líquido cístico, ou a gente chama de líquido citrino. Muito bem. Aí agora entende o seguinte, ó. Você sabe como essa lesão funciona para crescer. Foi isso que a gente acabou de explicar aqui. Por isso, então, você também vai entender com facilidade uma proposta de tratamento que consiste justamente em você tirar uma tampa, abrir uma janela desse cisto, se a lesão é muito grande, e não remover todo ele, para você dar tempo da lesão para você dar tempo para a lesão ir cicatrizando e ela diminuir de tamanho. E você fazer uma cirurgia menor. E às vezes nem fazer a cirurgia, porque a lesão vai cicatrizar toda. Vai demorar. Se é um cisto grande, um cisto na mandíbula grande, pode levar 2, 3, 4 anos até ele fechar todo. Mas essa história de quando você abre uma janela no cisto, e tem que ser uma janela um pouco generosa, você está fazendo uma técnica que chama marsupialização. E qual é o fundamento da marsupialização? Vê bem, quando a gente começou a conversar, eu disse que se você entendesse a patogenia das lesões, você faria as suas escolhas terapêuticas com mais clareza. E então, quando você abre uma janela ampla dessas, você interrompe esse mecanismo da patogenia da cavidade cística, porque você não vai mais ter a concentração de células descamadas. Você vai criar uma cavidade acessória, amplamente comunicada com a boca. Vai entrar saliva lá, é claro que vai entrar alimentos lá, eventualmente vai entrar, dependendo do tamanho da cavidade. Então isso é uma técnica que funciona bem, mas que tem uma série de restrições do ponto de vista clínico. O paciente tem que aprender a limpar a cavidade, o paciente tem que saber manejar bem, você tem que ter o paciente na palma da mão para ele fazer consultas periódicas para você revisar. Essa cavidade não pode fechar. Às vezes acontece dela epitelizar de novo, porque a mucosa vai buscar esse contato. Existem inclusive situações que você pode fazer um aparato, como fosse uma tampinha de acrílico, para colocar na cavidade ali, porque você não quer que ela epitelize, e também funciona como uma portinha, né, como fosse uma pequena rolha, para evitar entrar alimento lá para dentro. Outras maneiras de você fazer o tratamento cirúrgico, então essa é a técnica de marsupialização, né? É uma maneira de você abordar sabendo que você está interrompendo, que você está quebrando esse mecanismo da patogenia da cavidade cística. Como eu tenho também uma formação cirúrgica muito forte, muito intensa, de grandes cirurgias, normalmente a minha opção pessoal é fazer cistectomia, que é remover a cavidade toda. Mas nada errado com você fazer a marsupialização, uma técnica que funciona bem, tem amplo embasamento científico. Quando você opta pela cistectomia, então essa técnica que é a que mais me agrada, porque isso, Daniel, descompressão, sim, você vai fazer descompressão, e a marsupialização é justamente essa descompressão. Mas o mais importante, porque assim, quando você tem essa diluição do meio, que entra o líquido lá para dentro para diluir, para equilibrar a questão da osmose, o líquido faz pressão contra as paredes da cavidade, porque você tinha um volume, jogou líquido intersticial lá para dentro, esse líquido intersticial vai pressionar, e essa pressão faz crescer mais. Isso ajuda a perpetuar o ciclo de crescimento, porque quanto mais pressão do líquido lá dentro você tiver, mais estímulo você vai ter, e também mais descamação celular. E se você tiver mais escamação celular, mais rápido você vai concentrar o meio. Tá perfeito, Daniela. Você descomprime, mas tão importante quanto você tirar essa descompressão é você não permitir que novas células descamadas fiquem lá dentro também, né? E aí você não vai ter esse mecanismo se reestabelecendo, se reequilibrando, o que faz o cisto voltar a crescer, né? Voltar nesse mecanismo, que é lento, a gente já sabe disso, é um mecanismo que leva tempo para você ter grandes proporções do tamanho da lesão, mas que vai voltar a acontecer de novo se isso fechar. Bem, onde eventualmente você tenha o cisto relacionado ali,
você precisa ter controle visual das margens. Então, não faça aquela técnica onde você faz uma pequena comunicação, abre uma área pequenininha ali e coloca a cureta lá dentro e vai meio que às cegas, removendo a lesão e vai tendo parâmetro pelo tato se você está com contato de cavidade óssea. Isso é um passo importante para você ter recidiva do cisto. Por quê? Porque você não tem muita certeza, muita clareza, principalmente em apsetomias, que você tem aquela parte atrás do ápice ali, e se ficar eventualmente cisto lá atrás do ápice, e lá é difícil descolar, porque sempre fica aderido. Um detalhe importante assim quando você tem isso acontecendo nas lesões periapicais, o organismo ele é muito caprichoso nesse processo. Você tem um processo inflamatório intenso ali, o canal está cheio de bactérias, as bactérias tentando sair toda hora, e você tem uma inflamação tão competente que forma uma cápsula tão resistente que fica ali. Você não, dificilmente, a não ser nas infecções complexas, no abscesso agudo, mas isso não é a regra. Dificilmente você vai ter a disseminação desse processo. Então essa cápsula lá, ela é muito boa. Ela é tão boa que quem faz exodontia sabe, às vezes você extrai o dente com lesão apical e a lesão vem aderida, junto com o dente ali. Então, no caso da apsetomia, se você faz uma janelinha pequena e você não está enxergando lá atrás, e lá é difícil, justamente por causa dessa aderência, você pode deixar remanescentes epiteliais. E se você deixar remanescentes epiteliais, e não no caso em particular da apsetomia, em todas as situações, você, claro, vai ter chance desse cisto recidivar. A recidiva de apsetomia é outra história. Normalmente ela está relacionada a problemas de vedamento do canal, a recidiva lá cervical, onde a bactéria entra, é outra parada. Mas nos cistos em geral, e aí se aplica quando for um cisto periapical, se você não tiver certeza que tirou tudo, sempre, não é que a certeza que lhe dá garantia, né, mas é você fazer a boa técnica. Então faça um acesso amplo, enxergue todos os limites, evite a cureta, descolhe a lesão toda, todas as bordas da lesão, e procure tirá-la com uma peça única. Às vezes o cisto é grande, ele vai furar. Quer dizer, eu não estou dizendo para tirar ele inteirinho estufado. Às vezes isso não dá, porque ele precisa sair lá de dentro. Mas ele mesmo perfurado, para tirar o volume de líquido, isso faz mais no final, mas como uma peça só. Porque se você tirou uma peça só, você tem certeza que está toda a lesão ali, que saiu tudo ali. Isso lhe dá muito mais confiança, muito mais garantia de que você não vai ter recidivas e de que realmente saiu toda a parte epitelial. Porque resgata o início do nosso papo. A história começou tudo isso com uma ilhazinha de epitélio, e se você deixar de novo uma ilhazinha de epitélio lá, esse processo eventualmente pode todo ele se desenvolver de novo. Qual é o cisto que todo mundo se pela de operar, assim, que faz essa parte de tumores ocistos e tumores odontogênicos? Não é que se pela de operar, é que é chato porque ele pode recidivar bastante, é o ceratocisto. Existem variantes do ceratocisto, né? Ortoceratinizado, paraceratinizado, um recidiva mais, outro menos. Cara, essa lesão é uma confusão. Porque na classificação da Organização Mundial da Saúde do início desse milênio, ele foi passado para o capítulo dos tumores. Aí agora, na de 2017, ele voltou, ele foi reclassificado como cisto, não houve evidência suficiente que comprovasse que ele tivesse um crescimento como de um tumor e não como um crescimento de um cisto, então ele voltou para cá. E qual é o problema das recidivas? O problema das recidivas é que ele é muito fino, ela é muito delgada a cápsula dele. E além de ser delgado, esse epitélio cístico do cerato, ele tem uma relação linear com o tecido conjuntivo, não tem aquelas papilas. Isso faz com que ele se solte, se desprenda o epitélio do conjuntivo com muita facilidade durante a remoção cirúrgica. E ainda, na cápsula dele, ele forma o que se chama cistos filhos, que são pequenos cistinhos satélites. Como essa é uma lesão que, quando ela cresce, ela não costuma fazer expansão de cortical óssea, ela não estufa as corticais, às vezes você tem ceratocists que chegam em volumes muito significativos. Significativo, eu quero dizer, o ramo inteiro da mandíbula e parte do corpo mandibular. Então, uma técnica muito complexa com destruição óssea. E aí o grande problema é justamente, Daniela, você ter certeza que tirou tudo numa lesão grande. Porque você pode deixar em algum canto
mesmo fazendo um grande acesso, por causa dessas características de cápsula fina que facilmente se rompe, de relação linear epitélio-conjuntivo. E aí então, justamente o que você comentou, se você faz essa marsupialização, descompressão do cerato cisto, você vai promover, às vezes, um pouquinho de inflamação por causa do contato, e nesse caso vai ser benéfico, porque se esse cerato tiver um pouquinho de inflamação, ele vai justamente espessar esse epitélio, ele vai diminuir de volume, e aí você vai fazer uma cirurgia que, teoricamente, é mais fácil. Há que você ter alguns cuidados, né? Você tem que ter a observação rigorosa do paciente para ter certeza que essa lesão não continua evoluindo, não continua crescendo. Quando for feita essa descompressão, o exame histopatológico é obrigatório. Você precisa mandar o material para exame para você ter certeza que é um ceratocisto. O diagnóstico diferencial das lesões odontogênicas ele é complexo e ele é feito só por exame histopatológico. Mesmo que você caia numa cavidade, ameloblastomas têm degeneração císticas, podem te enganar nesse diagnóstico. Então confirma o diagnóstico histopatológico e faz um acompanhamento rigoroso e realmente a técnica depois melhora bastante. Detalhe, sim, pode demorar até uns 2 anos para você conseguir operar esse paciente definitivamente, né, dependendo da diminuição do tamanho da lesão. Aí, assim, entrando nesse aspecto das técnicas, tem várias alternativas, né? Tem o congelamento transoperatório, que é a crioterapia, que também reduz drasticamente as recidivas do cerato cisto odontogênico. A solução de Carnoy é uma coisa recorrente, que sempre alguém fala, pergunta. A solução de Carnoy é um fixador de tecidos, precisa pegar a fórmula e mandar preparar numa farmácia de manipulação, você faz a remoção cirúrgica e aplica a solução de Carnoy na cavidade por alguns segundos ali, para diminuir a recidiva. Não diminui, né, o tamanho da sua cirurgia. A crioterapia também não vai diminuir o tamanho da sua cirurgia, você congelar o osso ali transoperatório. Então uma dúvida que fica sempre assim é, pós-exodontia, você tem uma lesão apical lá, e às vezes você faz a curetagem, tira a lesão, beleza, às vezes não faz, então há discussões aí sobre fazer ou não fazer, o que vai acontecer depois, mas o fato é que em muitos lugares, muitos colegas fazem a exodontia e partindo do raciocínio de que se você está tirando o agente etiológico do processo inflamatório, você está tirando quem induz a reação inflamatória e você tem uma lesão periapical inflamatória, ela vai se resolver. E não haveria necessidade de maiores cuidados com o fundo do alvéolo. Essa é uma linha de pensamento que você encontra. A segunda linha de pensamento é justamente que você deve já imediatamente remover todo o tecido patológico e permitir uma cicatrização sem já o tecido inflamatório estar presente ali. Perfeito. Não importa qual dessas duas linhas você acredite ou você faça. Mas passa algum tempo, você faz uma radiografia do paciente e você surpreende uma lesão cística onde ele não tinha mais dentes. É o que chamamos de cisto residual. Por que que, em algumas circunstâncias, o cisto residual vai acontecer e em outras situações o cisto residual ele não se desenvolve, ele não acontece? Está tudo relacionado com esse mecanismo inicial que a gente descreveu da patogenia da cavidade cística. Veja que era uma cavidade total ou parcialmente revestida por epitélio. Mas quando isso está acontecendo lá no ápice do dente, que você tinha uma ilha dos restos epiteliais de Malassez, que começaram a se desenvolver por estímulo inflamatório, essa ilha ela está bem próximo do ápice. Vamos considerar que isso aqui é o ápice. O espaço entre os meus 2 dedos é o canal. E aí isso vai começar a desenvolver, e pode ser que esse cisto envolva o periápice. Ou melhor, pode ser que essa cavidade revestida por epitélio que está se formando, ela envolva o periápice. Mas como assim? Então, é que a ilha dos restos epiteliais de Malassez, ela não está em contato com o cemento. Ela está lá no meio do ligamento periodontal. Isso é longe, microscopicamente, né? Microscopicamente isso é longe, ela não está encostada no cemento. E aí ela começa a desenvolver lá no meio do ligamento periodontal, que para celulinhas é uma boa distância. Aí ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e pode ser que ela nunca chegue no ápice. E pode ser que ela chegue.
Se ela chegar no ápice, ou seja, se o ápice do dente for uma das paredes desse cisto, nós teremos o que se chama, ou que se descreve como cisto em baía. E no momento que você remove esse dente, você abriu, fez a descompressão natural do cisto. Precisa curetar? Não precisaria, porque o processo está resolvido. Por outro lado, você tem o cisto aqui e tem o ápice aqui. Ele nunca chegou no cemento. Ele continuou crescendo em outra direção, aquilo não foi muito simétrico e tal, e ele ficou com tecido conjuntivo fibroso, inflamatório, que antes era o ligamento periodontal, entre a superfície do cisto e a superfície do cemento. E aí ele é completamente independente. Você faz a extração do dente e isso não resolve, não desaparece. A lesão continua crescendo. Como o dente foi extraído, é natural que se pense que está tudo resolvido. E aí passa o tempo, e normalmente é bastante tempo, né? Porque os sisos residuais dificilmente a gente surpreende eles de tamanho pequeno. Passa aí algum bom tempo, e quando você faz uma radiografia, você encontra aquela área radiolúcida lá na maxila ou na mandíbula, não sei porque é bem mais frequente na mandíbula, justamente porque não houve a solução da patogenia, a solução do mecanismo de crescimento do cisto, conforme a gente descreveu. Você fez a remoção do dente, mas o cisto ficou intacto lá em cima. Então você vai ter o coágulo se estabelecendo nesse alvéolo, formação de tecido ósseo depois, e aquele cisto que você tinha lá em cima vai seguir esse mecanismo que a gente descreveu, de célula epitelial descamando, de líquido entrando, e ele vai seguir esse mecanismo de crescimento dele. Agora, pensa no que seria a solução mais conservadora. E é ruim a gente dizer mais certo, mais errado, né? Mas a solução que seria talvez a mais correta, né? A mais odontológica, a mais adequada, que é você fazer o tratamento endodôntico do dente. Aí você faz o tratamento de canal, faz o tratamento endodôntico, e qual é a lógica? É justamente a mesma. Se você tem uma lesão de... Porque quando você tem um volume, uma imagem radiográfica de uma área radiolúcida um pouco maior, a chance de você ter um cisto lá, ela também é um pouco maior do que quando você tem imagens radiográficas pequenas. Porque justamente demora para desenvolver o cisto, ele é uma cavidade, ele ocupa espaço, e é natural que ele tenha uma imagem radiográfica maior. Então, quando você tem essas imagens pequenas, você não tem muita insegurança, não tem muita dúvida. Mas aí você tem uma área radiolúcida maior. Vai fazer endodontia. E quem fazendo sabe bem dessa situação de você abrir o dente e ter dificuldade de secar o canal para fazer a obturação. Está sempre drenando líquido lá de dentro, drenando líquido lá de dentro. Quando você tem essa situação que o canal não seca e que não é pus, esse exudado inflamatório, na verdade não é exudado inflamatório, na verdade é líquido citrino. E aí você tem justamente essa situação do cisto em baía. E aí aquele mecanismo, quando você veda lá a coroa, né, preencher o canal, aquele mecanismo de diluição aí da patogenia da cavidade cística continua acontecendo, continua gerando líquido e vem toda essa função, toda essa dificuldade de fechar o canal. Beleza, deu certo. Conseguiu fazer a obturação. Ou não aconteceu nada dessa história do canal estar sempre úmido, a lesão ela tinha tamanho, ela era significativa, um pouquinho maior, radiograficamente, mas foi tranquilo fazer a endodontia. O que você vai fazer com esse paciente depois? Obrigatoriamente, esse paciente ele tem que ficar em controle. É um paciente que você vai ter que inserir no seu esquema de retornos de consultas e radiografar ele periodicamente, porque você não sabe se era esse cisto em baía, que quando você fez a endo, abriu o dente, você tirou esse mecanismo de crescimento dele e aí vai possibilitar que a lesão cicatrize, porque vai resolver também a questão inflamatória que estimulava o crescimento, ou se você já tinha o cisto, ou se era, já tinha não, né, porque não passa de um para o outro, se você já tinha esse cisto independente, se esse cisto já era independente do periápice lá. E aí você vai fazer a endo e a lesão vai continuar crescendo.
vai continuar crescendo. O que vai ter que acabar acontecendo aqui? Vai ter que acabar acontecendo a remoção cirúrgica, porque esse cisto não vai parar de crescer, porque a cavidade dele era independente do dente, e quando fez a endo, você não conseguiu fazer essa função de descompressão para que ele parasse de crescer. Agora o viés do cirurgião, né? Vem um paciente com a lesão lá, que tamanho relativamente grande, lá, um pedido de fazer a remoção cirúrgica da lesão lá, a curetagem, mas o dente não tem a endo feita ainda. O que você vai fazer primeiro? Você vai fazer primeiro o tratamento de canal. Vai fazer uma cirurgia descontaminada. E para fazer a cirurgia descontaminada, tem que limpar o canal, fazer a endodontia. Aí você faz a endodontia. E aí passa um tempo, o paciente se enrolou, entrou em função da pandemia, passou 2, 3 meses, e a cirurgia não foi feita. E aí você vai radiografar de novo, porque passou alguns meses entre a endodontia e o paciente realmente estar organizado e preparado para fazer a cirurgia. E aí, quando você faz a radiografia, a lesão diminuiu. Perdeu a cirurgia. Claro que perdeu a cirurgia. Você não deve mais operar esse paciente. A lesão diminuiu porque quando foi feita a endodontia, mesmo que ela tivesse um tamanho maior, se ela está diminuindo, é porque esse mecanismo da patogenia da cavidade cística que a gente descreveu, ele foi interrompido. E a lesão ela vai continuar cicatrizando. A grande questão é que você não sabe como a lesão vai se comportar. Onde eu quero chegar? Bom, se você tem uma lesão apical de tamanho médio ou não maior, que você suspeita que seja um cisto, é adequado você fazer a endodontia e aguardar, sem necessariamente indicar a cirurgia no primeiro momento? Sim. O seguinte, né? Se ela já diminuiu, é porque esse mecanismo foi interrompido e realmente não há a indicação mais de você fazer a remoção cirúrgica da lesão. Considerando então o fundamento para a gente embasar o tratamento dos cistos, né? Esse tem que ser o raciocínio, né? Esse mecanismo de crescimento da patogenia da cavidade cística, porque assim a gente vai poder fazer as escolhas adequadamente. Agora, falamos do cisto apical, do residual e das suas relações, porque eles servem de base para todo esse raciocínio. Vamos considerar a hipótese do cisto odontogênico mais comum de todos, que é o cisto dentígeno. A gente falou do ceratocisto também. O ceratocisto ele é bem menos frequente que o cisto dentígeno. Ainda bem, porque o cisto dentígeno tem uma evolução muito mais tranquila, é muito menos agressivo que o ceratocisto. Aí então, uma questão de conceito de novo. Dentígeno quer dizer contendo dentes. Então ele obrigatoriamente tem que estar associado a um dente incluso. Qualquer dente, supranumerário, siso, canino, enfim, mas há um dente incluso. Por que essa ressalva é importante? Eu já recebi, por exemplo, laudo histopatológico, um material que foi para exame do cisto, e era um cisto apical, ou era um cisto residual, e veio o diagnóstico de cisto dentígeno. Não pode. O que faltou aí? Faltou talvez informação para o patologista, para que o patologista tivesse um diagnóstico mais fiel. Se você não tirou aquilo associado a um dente incluso, não é um cisto dentígeno. Não importa o que venha escrito no laudo, porque é uma questão conceitual. Para ser um cisto dentígeno, ele tem que ter a coroa do dente formando parte da parede desse cisto. Não precisa nem formar toda, né? Pode formar só parte da parede. Bem, e aí tem uma outra questão importante. Quando você tem você termina lá a formação do germe dentário, tudo que estava envolvido do esmalte para cima na formação do dente lá no germe dentário, tudo aquilo colaba. E tudo aquilo é muita coisa. Tudo aquilo é a camada de ameloblastos, epitélio interno do órgão do esmalte, retículo estrelado, epitélio externo do órgão do esmalte. Tudo isso se junta, aí você bota uma faixa de tecido conjuntivo ali e você tem o folículo pericoronário. Todos esses remanescentes que colaboraram agora passam a se chamar epitélio reduzido do órgão do esmalte. Então você tem, naturalmente, entre o esmalte do dente que não rompeu, formando parte desse folículo pericoronário, uma linha, uma camada, não é uma linha, uma camada extensa
de epitélio, que é esse epitélio reduzido do órgão do esmalte. Bom, então está pronto para acontecer a degeneração cística ali no folículo pericoronário. E é justamente isso que vai ser o cisto dentígero. O cisto dentígero ele vai ser a degeneração cística do folículo pericoronário. Você vai começar a ter acúmulo de líquido entre a coroa do dente e o folículo. Mas acontece que se o patologista lá, você tirou, se era um cisto dentígero, você tirou, ou era não, do outro lado não era um folículo normal. Você mandar os dois, muito provavelmente, para exame histopatológico, no laboratório de patologia, muito provavelmente eles vão ser muito parecidos, porque já tinha o epitélio lá, isso é remanescente da embriogênese. E aí o que tem que fazer? Bom, isso é muito importante, o papel do clínico ou do cirurgião que fez a extração do dente, informar se ele percebeu essa cavidade, se drenou líquido lá de dentro, se existia esse espaço entre o folículo e a coroa do dente. Quer dizer que o diagnóstico de cisto dentígero, assim, ele é quase que cirúrgico? Sim, ele é quase que cirúrgico. Ele é muito pegado no procedimento que foi feito ali e a gente informar para o patologista, porque nem sempre a presença desse epitélio lá no folículo, ele vai dar evidências de proliferação. Tem técnica de laboratório que pode determinar isso e tal, mas isso não é a rotina, pessoal. Eu disse no início que a gente vai conversar estômago do dia a dia de consultório. E dia a dia de consultório você tem que dizer se você viu a cavidade lá, se ela estava presente ou não estava, porque é aí que vai pautar o diagnóstico diferencial. Por quê? Os porquês são muito importantes. Porque assim, lesão odontogênica ou área radiolúcida em roda de dente incluso pode ser qualquer coisa, qualquer lesão odontogênica. Então você tem que ter aí sua mente aberta, essa lista de diagnósticos diferenciais bem ampla e bem rica, para você ter certeza que realmente era um cisto dentígero, que é o mais tranquilo deles, do ponto de vista de evolução para o paciente. Outra dúvida que às vezes acontece é assim, veio o diagnóstico de cisto dentígero, e o dente? Ele está condenado? Tá, porque se eram 18, 38, 48, 28, beleza, você sabe que tem que tirar o incluso, vai tirar o incluso, não está nem aí se vai dar cisto dentígero ou não, quer dizer, pro dente, em relação ao dente, né? Claro que tem que estar aí pro acompanhamento do paciente, se for o caso, ou se for outra lesão. Mas então, se é no 11, se é no 21, e você tem essa hipótese de cisto dentígero, o dente está condenado ou não? Não, o dente não está condenado. E essa é a importância de você ter esse diagnóstico de cisto dentígero, justamente porque isso te dá segurança. Não só o valor do dente, né? Porque eu não faço orto. E eu não sei muito de orto. Para saber se o dente em determinada posição ele tem condição de ser tracionado ou não. E essa decisão, obviamente, eu não vou tomar. Porque eu não vou fazer essa tração, né? Quem vai fazer é o ortodontista, então eu preciso que ele me diga. Não, tem valor estratégico e é possível de fazer esse tracionamento. Beleza. Tem casos que, inclusive, você não precisa de aparato nenhum, dependendo da faixa etária do paciente, da risogênese, que ela é muito importante, o dente acaba erupcionando naturalmente. E você não precisa nem de colagem de aparatos ortodônticos para fazer o tracionamento. Então, gente, o cisto dentígero, você tendo a conclusão desse diagnóstico, você tem segurança de preservar o dente, sim, pode deixar ele sem problema nenhum. Cistos dentígeros, eles não costumam recidivar, embora a OMS sugira que você deva acompanhar por pelo menos 5 anos o paciente. Mas eu queria fazer um comentário importante da questão radiográfica. Como é que o folículo pericoronário, né, a gente descreveu toda essa jogada aí de formação do folículo depois que a embriogênese dentária está concluída, você tem a coroa do dente e esse folículo ele está preso, ele está atachado no limite amelo-sementário. E isso, assim como lá nas lesões apicais, acontecia aquela questão de uma fibrose muito competente, de uma fibrose muito efetiva, lá onde o folículo pericoronário também está preso, isso também é assim. Então, quando você começa a ter a degeneração cística, ele vai crescendo aqui, às vezes mais para um lado, às vezes mais para o outro, mas esse limite aqui, amelo-sementário, onde está inserida a parte fibrosa, dificilmente o cisto dentígero passa esse limite. Então, se você tem uma área radiolúcida que está respeitando esse limite,
A sua primeira hipótese de diagnóstico ela é justamente cisto dentígeno. No momento que a imagem radiográfica não respeita mais o limite amelo-sementário, não que não possa ainda ser um cisto dentígeno. Pode ser um cisto dentígeno, mas aí abriu a porta. As suas hipóteses de diagnósticos diferenciais, você tem que pensar em todas as outras lesões odontogênicas também, cistos ou tumores. Certo? Então isso é só uma dica. Não esqueçam de curtir a página do YouTube, Facebook, Instagram, tem muito conteúdo lá. Segue essa hashtag aqui. Tem os links para o canal do Telegram também. No canal do Telegram eu mando conteúdo direto para o seu celular, sem risco de você ficar por fora ou perder alguma coisa.